Marcos Souza desceu a Avenida Paulista, seus sapatos de couro italiano tilintando contra a calçada. Aos 45 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que seu coração realmente desejava. 20 anos. Atrás ele havia deixado Ângela Pereira escapar, e nenhum dia passava sem que ele se arrependesse. Seu telefone vibrou com outra mensagem de sua assistente sobre a próxima reunião do Conselho Administrativo. Marcos era dono da Souza Empreendimentos, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário de São Paulo. O império que ele construiu o mantinha ocupado, muito ocupado para pensar no passado. Pelo menos era o que ele se dizia. "Senhor Souza, seu café", disse Tomé, o porteiro de seu prédio comercial, entregando-lhe seu café da manhã habitual. Marcos assentiu e entrou no saguão brilhante da Torre Souza. Todos o conheciam ali. A equipe de limpeza, os seguranças, os executivos. Todos lhe demonstravam o respeito que um bilionário merecia. Mas nenhum deles sabia da foto que ele guardava na gaveta de sua mesa. Uma imagem desbotada de uma jovem mulher negra com o sorriso mais bonito que ele já vira. A reunião da manhã se arrastou enquanto sua equipe de desenvolvimento apresentava planos para um novo complexo de luxo em Ibirapuera. Marcos mal prestou atenção. Sua mente vagou para aquele verão, 20 anos atrás, quando ele estava apenas começando, e Ângela era uma estudante de direito que trabalhava meio período na empresa do pai dele. "Precisamos de sua aprovação final sobre isso, senhor Souza", disse Juliana, sua chefe de operações, o trazendo de volta à realidade. "Envie os documentos para meu escritório. Vou revisá-los mais tarde", respondeu Marcos, levantando-se abruptamente. "Preciso de um pouco de ar." Ele afrouxou a gravata enquanto caminhava pela rua movimentada. Seu motorista o esperava com o carro, mas Marcos o dispensou com um gesto. Às vezes ele precisava caminhar para se sentir como uma pessoa normal novamente, não apenas um empresário rico preso em reuniões o dia todo. Foi então que ele os viu, duas garotinhas, gêmeas idênticas, brincando de jogo de pular amarelinha na calçada. Elas não poderiam ter mais de 6 ou 7 anos. Seus vestidos rosa iguais e cabelos perfeitamente trançados chamaram sua atenção primeiro. Mas foram seus rostos que o fizeram parar o coração. Elas tinham os olhos de Ângela, o sorriso dela. Até mesmo a maneira como elas riam o lembrava dela. Marcos ficou paralisado, observando as gêmeas brincarem. Então ele a viu. Caminhando em direção às meninas estava Ângela Pereira, a mulher que ele nunca parou de amar. Ela parecia ainda mais bonita do que ele se lembrava. Sua pele escura brilhando sob o sol da manhã, seus cabelos em tranças elegantes. "Jasmim, Cristal, hora de ir", Ângela chamou as gêmeas. Marcos não conseguia respirar. Sua mente corria com cálculos. 20 anos, a idade das gêmeas. Elas poderiam ser? Ângela olhou para cima e o viu. O sorriso desapareceu de seu rosto. Ela rapidamente reuniu as meninas, tentando apressá-las. "Mamãe, mais uma partida!", implorou uma das gêmeas. "Mamãe", a palavra atingiu Marcos como um soco no estômago. "Ângela", ele chamou encontrando sua voz. "Ângela, espere!" Ela congelou por um momento, depois se virou para enfrentá-lo. Os anos se desfizeram e de repente ambos eram jovens novamente. De pé no escritório do pai dele, onde ele havia cometido o maior erro de sua vida. "Olá, Marcos", disse ela baixinho, segurando as mãos das filhas. "Faz muito tempo." As gêmeas o olharam curiosamente. Seus olhos estudaram seu rosto com interesse inocente. Elas são. Marcos não conseguiu terminar a pergunta. Ângela endireitou a espinha, levantando o queixo com a dignidade silenciosa que ele se lembrava tão bem. "Sim, Marcos. Essas são suas filhas." O mundo pareceu se inclinar sobre seu eixo. Todos esses anos, ele tinha filhas. Meninas pequenas, lindas, perfeitas, que compartilhavam seu sangue, mas não sabiam nada sobre ele. "Por que você não me contou?", ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. "Você deixou sua escolha muito clara naquela época", respondeu Ângela. "A aprovação de seu pai significava mais para você do que nosso amor. Você escolheu sua herança em vez de mim." As gêmeas olharam para sua mãe e para esse estranho, sentindo a tensão, mas muito jovens para entender sua origem.
Mamãe, vamos nos atrasar para a escola, disse uma delas, puxando a mão de Ângela. Claro, querida. Ângela sorriu para sua filha, depois olhou para Marcos. Precisamos ir. Por favor, disse Marcos rapidamente. Podemos conversar? Há tanta coisa que preciso dizer, tanta coisa que preciso saber sobre elas. Ângela hesitou, olhando para os rostos de suas filhas. Os rostos de suas filhas. Finalmente ela tirou um cartão de visitas de sua bolsa. Sou sócia da Pereira e Associados agora, disse ela, entregando-lhe o cartão. Meu número de escritório está lá. Marcos pegou o cartão como se fosse feito de ouro. Uma advogada de sucesso, exatamente como ela sempre sonhou em se tornar. Ligue para minha assistente para marcar uma consulta, continuou Ângela. Podemos conversar então. Mas Marcos... Ela fez uma pausa, seus olhos sérios. Essas meninas são meu mundo inteiro. Não volte para suas vidas a menos que você planeje ficar. Com isso, ela levou as gêmeas embora, seus vestidinhos rosa desaparecendo na multidão de pedestres. Marcos ficou ali, o cartão de visitas queimando em sua mão. Seu mundo completamente transformado no espaço de 5 minutos. De volta ao seu escritório, ele cancelou todas as suas reuniões do dia. Ele não conseguia se concentrar nos negócios. Agora, não quando ele acabara de descobrir que era pai de 2 meninas lindas que haviam crescido sem ele. Ele tirou a velha foto da gaveta de sua mesa, estudando o rosto jovem de Ângela. Ele havia deixado seu pai manipulá-lo naquela época, convencê-lo de que se casar com uma mulher negra de origem humilde arruinaria seu futuro na alta sociedade. Agora, olhando para aquela foto, ele percebeu que seu futuro havia se afastado, naquele dia, levando 2 preciosos segredos com ela. Marcos pegou seu telefone, seu dedo pairando sobre os números do cartão de visitas de Ângela. Ele havia passado 20 anos construindo um império de vidro e aço. Mas de que valia tudo isso sem amor? Sem família, ele havia feito a escolha errada uma vez antes. Ele não cometeria o mesmo erro novamente. Marcos estava sentado em seu escritório, na cobertura, olhando para o cartão de visitas de Ângela pela 100ª vez. 3 dias se passaram desde seu encontro casual na rua, e ele não conseguia pensar em mais nada. Os rostos das gêmeas assombravam seus sonhos. Sua secretária bateu na porta. Sr. Souza, seu pai está aqui para vê-lo. Marcos ficou tenso. Ricardo. Souza, aos 75 anos, ainda tinha o poder de fazê-lo se sentir como aquele jovem inseguro que havia desistido do amor de sua vida para agradá-lo. Mande-o entrar, Sônia. Ricardo Souza entrou, apoiando-se em sua bengala com um cabo de ouro. A idade havia tornado seu cabelo branco, mas seus olhos eram tão aguçados como sempre. Ouvi alguns boatos interessantes no clube, disse Ricardo sem preâmbulo. Alguém o viu conversando com aquela menina Pereira na Avenida Paulista. Marcos agarrou sua mesa. Mesmo depois de todos esses anos, seu pai ainda chamava Ângela de aquela menina Pereira, como se ela não fosse nada. O nome dela é Ângela, pai, e ela não é mais uma menina. Ela é uma advogada de sucesso e uma mãe. O rosto de Ricardo escureceu. Então é verdade. Você a viu. Sim, eu a vi. E eu vi minhas filhas também. As filhas que você me fez abandonar, antes mesmo de eu saber que elas existiam. Ricardo afundou-se em uma cadeira, seu rosto pálido. Filhas? Isso é impossível. Gêmeas. Elas têm 6 ou 7 anos. E elas são muito parecidas comigo. Marcos se levantou, sua raiva finalmente se libertando. Você sabia? Quando você forçou Ângela e eu a nos separarmos, você sabia que ela estava grávida? Claro que não, retrucou Ricardo. E qual seria a diferença? Você ia se casar com Catarina Albuquerque e assumir os negócios da família. Esse era o plano. O plano? Marcos riu amargamente. Sim, eu me casei com Catarina. E ela me deixou 2 anos depois para seu professor de tênis, levando metade do meu dinheiro com ela. Isso também fazia parte do plano? Ricardo acenou com a mão com desdém. Você se recuperou. Olhe para você agora, um dos desenvolvedores mais bem-sucedidos de São Paulo. Eu sou bem-sucedido e estou sozinho. E em algum lugar por aí eu tenho 2 meninas que nem sabem que eu sou o pai delas. Abaixe a voz,
sibilou Ricardo. Você tem ideia do que isso poderia fazer com nossa reputação? Com os negócios? Marcos foi até a janela, olhando para a cidade que ele ajudou a construir. Eu não me importo mais, pai. Vou consertar isso. Não seja tolo, advertiu. Ricardo, aquela mulher viveu sem você por 20 anos. Ela provavelmente está atrás do seu dinheiro agora. Marcos se virou para encarar seu pai, vendo-o claramente pela primeira vez. Ângela se tornou sócia de um dos melhores escritórios de advocacia da cidade. Ela não precisa do meu dinheiro. E se você alguma vez falar dela desse jeito novamente, acabou. Você as escolheria em vez de seu próprio pai? Estou escolhendo o amor em vez do ódio. Estou escolhendo minhas filhas em vez de seus preconceitos. E estou escolhendo ser um homem melhor do que você me criou para ser. Ricardo se levantou com dificuldade, seu rosto vermelho de raiva. Se você fizer isso, vai se arrepender. Não, pai. Meu único arrependimento é ter escutado você 20 anos atrás. Depois que seu pai saiu, Marcos finalmente pegou o telefone e ligou para o escritório de Ângela. Pereira e Associados. Como posso direcionar sua ligação? Sou Marcos Souza. Gostaria de marcar uma consulta com a senhora Pereira. Houve uma pausa. Um momento, Sr. Souza. Alguns minutos depois, a assistente de Ângela atendeu. A senhora Pereira pode recebê-lo amanhã às 14 horas. Isso funciona para você? Sim, obrigado. Marcos passou o resto do dia em um transe. Ele cancelou seu jantar com potenciais investidores e dirigiu pela cidade. Ele se viu do lado de fora do escritório de advocacia de Ângela, um prédio de prestígio no distrito financeiro. Através das janelas, ele podia ver pessoas trabalhando até tarde, seus escritórios iluminados contra o céu que escurecia. Será que Ângela trabalhava até tarde para chegar onde estava? Será que ela lutou para criar suas filhas sozinha enquanto construía sua carreira? A culpa o corroía. Ele passou por escolas particulares caras, se perguntando em qual delas as gêmeas estudavam. Quais eram as matérias favoritas delas? Elas gostavam de esportes? Elas tinham seu amor pela arquitetura ou a paixão de Ângela pela justiça? Seu telefone tocou. Era o número de seu pai, mas ele não atendeu. Não havia mais nada a dizer entre eles. De volta ao seu apartamento, Marcos serviu-se uma bebida e olhou para fotos antigas em seu telefone. Ele encontrou uma de 20 anos atrás. Uma festa da empresa onde ele e Ângela se conheceram. Ela estava trabalhando como estagiária de verão, e ele era recém-formado em administração de empresas, ansioso para provar a si mesmo para seu pai. Ele se lembrou de como ela o desafiou. Questionou suas suposições sobre tudo. Ela o fez pensar sobre o custo humano do desenvolvimento, sobre o deslocamento de comunidades para construir condomínios de luxo. Ela o fez querer ser melhor. Naquela noite, Marcos mal dormiu. Ele levantou cedo e passou uma hora escolhendo seu terno, sentindo-se como um adolescente nervoso. Às 13h30, ele chegou ao prédio do escritório de Ângela. A recepcionista o direcionou para o 18º andar. As portas do elevador se abriram para revelar um escritório de advocacia elegante. Prêmios e certificados enfeitavam as paredes, muitos com o nome de Ângela. Uma jovem assistente levantou os olhos de sua mesa. Sr. Souza? A senhora Pereira vai recebê-lo agora. Marcos a seguiu por um corredor até um escritório de canto. Através das paredes de vidro, ele podia ver Ângela parada em sua mesa, revisando documentos. Ela olhou para cima quando ele entrou e seu coração pulou uma batida. Olá, Marcos, disse ela, indicando uma cadeira. Por favor, sente-se. Ele se sentou notando as fotos em sua mesa, as gêmeas em seus uniformes escolares, as gêmeas em uma festa de aniversário, as gêmeas abraçando a mãe. Toda uma vida que ele havia perdido. Os nomes delas são Jasmim e Cristal, disse Ângela seguindo seu olhar. Jasmim é mais velha por 2 minutos e ela nunca deixa Cristal esquecer disso. Marcos sorriu, absorvendo cada detalhe. Elas são lindas, assim como a mãe delas. A máscara profissional de Ângela escorregou por um momento. Por que você está aqui, Marcos? De verdade? Porque eu quero conhecer minhas filhas. Porque eu quero compensar 20 anos de erros. Porque... Faz e respirou fundo. Porque eu nunca parei de te amar. Ângela fechou os olhos por um momento. Quando ela os abriu, eles estavam cheios de lágrimas contidas. Amor não é suficiente, Marcos.
Não foi suficiente naquela época e pode não ser suficiente agora. Então me diga o que é suficiente. Me diga o que eu preciso fazer para fazer parte das vidas delas. Parte de sua vida. Ângela se levantou e foi até a janela. Você sabe como foi? Estar grávida e sozinha? Ter os advogados do seu pai me pressionando a abrir mão dos meus direitos? Construir uma carreira enquanto criava 2 meninas? Marcos sentiu cada palavra como uma faca em seu coração. Me desculpe, Ângela, se eu soubesse... Isso teria feito alguma diferença? Ela se virou para enfrentá-lo. Você teria enfrentado seu pai naquela época? Eu o enfrento agora, disse Marcos baixinho. Eu contei a ele sobre as gêmeas hoje. Eu disse a ele que vou fazer parte das vidas delas, quer ele goste ou não. Ângela estudou seu rosto por um longo momento. As meninas têm aula de dança às 14 horas de quinta-feira, na Academia de Dança do Centro, na Rua Augusta. Se você quiser vê-las, pode nos encontrar lá. Marcos se levantou, seu coração batendo forte. Obrigado, Ângela. Eu não vou te decepcionar. Não de novo. Quando ele se virou para ir embora, Ângela o chamou. Marcos, elas ainda não sabem sobre você. Deixe-me contar a elas primeiro do meu jeito. Ele assentiu, compreendendo o presente que ela estava lhe dando. Uma chance de conhecer suas filhas, de ser o pai que elas mereciam. Uma chance de consertar as coisas. Saindo do escritório dela, Marcos se sentiu mais leve do que em anos. Amanhã era quinta-feira. Amanhã ele começaria a jornada de se tornar o pai que suas filhas mereciam. A tarde de quinta-feira chegou muito rápido e muito devagar para Marcos. Ele chegou à Academia de Dança do Centro 30 minutos antes, estacionando sua Mercedes do outro lado da rua. Suas mãos estavam suando enquanto ele observava mães e seus filhos entrando e saindo do prédio. Sônia, sua secretária, havia liberado toda a sua agenda da tarde. Ela não fez perguntas quando ele disse a ela para remarcar todas as suas reuniões, mas ele pôde ver a curiosidade em seus olhos. Por 20 anos, Marcos Souza nunca remarcou reuniões por motivos pessoais. Um SUV preto e elegante parou no meio-fio. O coração de Marcos começou a acelerar quando ele viu Ângela sair, ajudando as gêmeas a sair das cadeirinhas. Elas estavam usando maiôs roxos iguais, seus cabelos presos em coques perfeitos. Uma delas carregava uma bolsa de dança rosa, enquanto a outra segurava um unicórnio de pelúcia. Vamos, meninas, Ângela chamou. Não queremos nos atrasar. Marcos saiu do carro, suas pernas se sentindo instáveis. Ângela ouviu e acenou levemente, reconhecendo sua presença. As gêmeas estavam muito ocupadas conversando sobre o dia delas na escola para notá-lo. Mamãe, a Emília disse que vai ter uma festa de aniversário com tema de unicórnio, disse uma das gêmeas animadamente. Que bom, Cristal, respondeu Ângela, guiando-as em direção ao prédio. Então, aquela era Cristal com o unicórnio de pelúcia. Marcos tentou memorizar cada detalhe que o ajudaria a diferenciar suas filhas. Senhora Pereira, disse Marcos formalmente quando eles se aproximaram. Obrigado por me permitir estar aqui. As gêmeas o olharam curiosamente. Jasmim, a que não tinha o unicórnio, se moveu ligeiramente para trás da mãe. Meninas, disse Ângela, suavemente. Este é o Sr. Souza. Ele é um velho amigo da mamãe. Olá, disse Cristal alegremente, enquanto Jasmim apenas acenava timidamente. Olá, respondeu Marcos, sua voz embargada pela emoção. Ouvi dizer que vocês estão fazendo aulas de dança. Vocês gostam? Eu amo balé. Cristal abraçou seu unicórnio. Eu vou ser bailarina quando crescer. Não, você não vai, Jasmim falou. Ontem você disse que queria ser veterinária. Eu posso ser as duas, Cristal insistiu. Ângela olhou no relógio. Meninas, vocês precisam entrar. A Carmen não gosta quando vocês se atrasam. As gêmeas correram para dentro do prédio, suas pequenas sapatilhas fazendo sons suaves na calçada. Marcos as assistiu ir embora, tentando gravar a imagem em sua memória. Você gostaria de tomar um café? Perguntou Ângela. Temos 1 hora até o fim da aula. Havia um pequeno café ao lado do estúdio de dança. Eles se sentaram em uma mesa, perto da janela, de onde podiam ver a entrada da academia.
Elas são incríveis, disse Marcos, mexendo seu café intocado. Cristal parece tão extrovertida e Jasmim... Elas são incríveis, disse Marcos, mexendo em seu café intocado. Cristal parece tão extrovertida e Jasmim tão reservada como você era nessa idade. Ângela completou. Sim, elas são bem diferentes, apesar de serem idênticas. Como você fez isso? Criá-la sozinha enquanto construía sua carreira? As mãos de Ângela se apertaram em torno da xícara. Meus pais ajudaram muito. Eles cuidaram das meninas enquanto eu terminava a faculdade de Direito. E depois tinha a senhora Johnson da casa ao lado que as babava quando eu tinha reuniões tarde da noite. Eu deveria ter estado lá, disse Marcos baixinho. Eu deveria ter sido quem ajudou. Sim, você deveria ter sido. A voz de Ângela era firme, mas não raivosa. Mas você não estava, e nós sobrevivemos. As meninas são felizes, saudáveis e amadas. Elas já perguntaram sobre o pai delas? Ângela assentiu lentamente. Elas começaram a perguntar por volta do jardim de infância, quando perceberam que outras crianças tinham pais. Eu disse a elas que o pai delas morava longe. O que mais você disse a elas? Que ele era um bom homem que não podia ficar conosco, mas que isso não significava que ele não as amava. Ângela encontrou seus olhos. Eu nunca quis que elas se sentissem indesejadas, Marcos. Eu nunca contei a verdade completa sobre por que você não estava lá. Marcos sentiu as lágrimas ameaçando cair. Obrigado por isso, mas elas merecem saber a verdade agora. Eu quero fazer parte das vidas delas, se você me permitir. Não é tão simples, suspirou Ângela. Elas estão em uma idade sensível. Elas estão começando a entender mais sobre o mundo, sobre as diferenças entre as pessoas. Os preconceitos do seu pai... Meu pai não faz parte disso, interrompeu Marcos. Eu quis dizer o que eu disse no seu escritório. Acabou, não. Vou mais deixar ele controlar minha vida. E quanto aos seus sócios, seu círculo social, você está pronto para todo mundo saber que você tem 2 filhas negras? Eu não me importo com o que ninguém pensa. Eu perdi 20 anos me preocupando com as coisas erradas. Marcos inclinou-se para frente. Ângela, por favor, me dê uma chance de ser o pai delas. Ângela ficou quieta por um longo momento, observando as pessoas passarem lá fora. Vamos com calma, ela finalmente disse. Talvez você possa ir à apresentação de dança delas no mês que vem. Comece a passar tempo com elas gradualmente, deixe que elas te conheçam primeiro. E depois? E depois, quando chegar a hora certa, nós diremos a elas quem você realmente é. A porta do estúdio de dança abriu-se e um fluxo de meninas pequenas em Collins saiu. Cristal as avistou pela janela e acenou entusiasticamente. Jasmim seguiu o olhar da irmã e ofereceu um pequeno sorriso. Senhor Souza. Cristal pulou até a mesa deles. O senhor vai assistir a gente dançar todas as semanas? Marcos olhou para Ângela, que deu um leve aceno de cabeça. Se estiver tudo bem para você e sua irmã, ele disse. Ele pode, mamãe. Cristal se virou para Ângela. Ele pode ver minha abertura de pernas. A Carmen diz que estou ficando muito boa em aberturas de pernas. Vamos ver, disse Ângela diplomaticamente. Agora precisamos ir para casa e começar a lição de casa. Enquanto voltavam para seus carros, Jasmim puxou a manga de Marcos. O senhor gosta de unicórnios? Ela perguntou baixinho. Marcos se ajoelhou para ficar na altura dela. Eu acho que unicórnios são mágicos. Você gosta deles também? Jasmim assentiu. A Cristal me deixa brincar com o unicórnio dela às vezes, mas eu quero o meu próprio. Jasmim, chamou Ângela. Hora de ir, querida. Marcos os observou irem embora, seu coração mais cheio do que havia estado em anos. Quando voltou para seu escritório, havia uma mensagem de seu pai. O conselho administrativo quer se reunir amanhã. Eles estão preocupados com os boatos que ouviram. Me ligue imediatamente. Marcos apagou a mensagem sem ouvir o resto. Deixe-os se preocupar, deixe-os fofocar. Nada disso importava mais. Ele abriu seu laptop e começou a procurar lojas de brinquedos que vendiam unicórnios. Se ele ia ser pai, ele ia fazer certo desta vez. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Marcos olhou para as luzes da cidade e fez uma promessa silenciosa para suas filhas. Ele provaria ser digno do amor delas.
Não importava o custo. Ele construiria para elas um mundo onde elas nunca teriam que escolher entre amor e sucesso, onde elas nunca teriam que esconder quem elas eram ou quem elas amavam. E talvez, apenas talvez, ele encontraria uma maneira de reconquistar o coração da mãe delas no processo. A reunião do conselho administrativo foi exatamente tão tensa quanto Marcos esperava. 10 homens em ternos caros sentavam-se em torno da mesa de reunião, de mogno, com seu pai à cabeça. O rosto de Ricardo Souza era uma máscara de raiva fria. Marcos, o conselho administrativo tem algumas preocupações sobre os desenvolvimentos recentes. Ricardo começou. Há rumores circulando sobre uma família secreta. Marcos endireitou sua gravata e levantou-se. Eles não são rumores e não são secretos. Eu tenho 2 filhas. Elas têm 7 anos e eu descobri sobre elas recentemente. A mãe delas é Ângela Pereira. A sala explodiu em sussurros. Haroldo Almeida, pai de Catarina e um dos principais acionistas, ficou vermelho de raiva. A advogada negra? Isso é um absurdo, Haroldo gaguejou. Pense nos acionistas, na imagem da empresa. Eu estou pensando no que importa, respondeu. Marcos calmamente. Minhas filhas importam. A mãe delas importa. Ricardo bateu a mão na mesa. Isso é exatamente o que eu te avisei. Aquela mulher está tentando extorquir dinheiro de você depois de todos esses anos. O nome dela é Ângela, disse Marcos, sua voz perigosamente calma. Ela é uma das melhores advogadas da cidade. Ela não precisa do meu dinheiro. E se alguém nesta sala disser mais uma palavra contra ela ou minhas filhas, vocês vão ouvir da equipe jurídica do escritório dela. A ameaça pairou no ar. Todos conheciam a reputação de Ângela como uma feroz advogada corporativa. Agora, continuou Marcos, a menos que haja negócios reais para discutir, eu tenho uma apresentação de dança para assistir. Ele saiu, deixando os membros do conselho administrativos atordoados. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ângela. As meninas estão animadas para mostrar a você a coreografia delas. Não se atrase. No estúdio de dança, a atmosfera era caótica, com crianças animadas e pais nervosos. Marcos encontrou Ângela sentada perto da frente, reservando um lugar para ele. Você parece ter tido uma manhã difícil, ela disse, quando ele se sentou. Reunião do conselho. Eles descobriram sobre as meninas. Ângela ficou tensa. E nada. Eles vão lidar com isso. Eu não estou mais escondendo minhas filhas. Antes que Ângela pudesse responder, a música começou. Cristal e Jasmim saíram com sua turma, todas vestindo tutus roxos brilhantes. Marcos sentiu sua garganta apertar de emoção ao vê-las dançar. Jasmim era precisa e focada, contando cada passo cuidadosamente. Cristal adicionou seus próprios floreios, arrancando algumas risadas da plateia. Elas eram perfeitas. Depois da apresentação, Marcos tirou 2 sacolas de presente idênticas de seu carro. Eu tenho algo para as meninas. Se estiver tudo bem para você, ele disse a Ângela. Ela assentiu, e ele se aproximou das gêmeas que ainda estavam agitadas com a energia pós-apresentação. Vocês 2 dançaram lindamente, ele disse, entregando-lhes as sacolas. Eu achei que vocês poderiam gostar disso. Cristal tirou um unicórnio branco com cabelo arco-íris. O de Jasmim era preto com estrelas prateadas na crina. Ambas as meninas gritaram de alegria. Olha, mamãe! Jasmim ergueu seu unicórnio. Ele tem estrelas igual ao meu quarto. Marcos encontrou os olhos de Ângela. Ela não tinha lhe contado sobre o quarto temático de estrelas de Jasmim. Foi apenas um palpite de sorte, mas pareceu um sinal. Senhor Souza, perguntou Cristal abraçando seu unicórnio, o senhor vai vir na nossa festa de aniversário na semana que vem? A mamãe vai fazer cupcakes e vamos fazer no parque. Marcos olhou para Ângela, que parecia surpresa com o convite. Por favor, mamãe, Jasmim acrescentou. Ele pode nos ajudar a dar nomes aos nossos unicórnios. Ângela suspirou. Se o senhor Souza não estiver muito ocupado com o trabalho, eu estarei lá, disse Marcos rapidamente. Só me diga quando e onde. Mais tarde naquela noite, Marcos recebeu uma ligação de sua irmã Patrícia. O papai me contou tudo, ela disse sem rodeios. É verdade? Eu tenho sobrinhas? Sim, Pat. Elas são incríveis. Você ia amá-las. Por que você não me contou?
Eu sou sua irmã. Marcos esfregou as têmporas. Eu também acabei de descobrir. É complicado. Sempre é complicado com você, Marcos. Patrícia fez uma pausa. Isso tem algo a ver com aquela mulher com quem você estava namorando na faculdade? Aquela com quem o papai te obrigou a terminar? O nome dela é Ângela, e sim, ela é a mãe delas. Patrícia ficou quieta por um momento. Traga-as para o jantar de domingo. A mamãe adoraria conhecer as netas. Patty não é tão simples. Ângela e eu estamos apenas começando a resolver as coisas. Resolva as coisas mais rápido. Essas meninas merecem conhecer sua família, toda a família delas. Depois de desligar, Marcos ligou para Ângela. Minha irmã sabe, ele disse quando ela atendeu. Ela quer conhecer as meninas. Marcos, a voz de Ângela era cautelosa. Eu sei. Estamos indo devagar. Mas a Patty é diferente do meu pai, ela ia amá-las. Sua irmã estava naquele jantar, disse Ângela baixinho. Aquele onde seu pai me disse que eu nunca seria boa o suficiente para o filho dele. Ela não disse uma palavra para me defender. A lembrança atingiu Marcos como uma dor física. Ela mudou, Ângela. Nós todos mudamos. Você mudou? Você realmente mudou? Ângela suspirou. As meninas adoraram os unicórnios novos. Obrigado por isso. Mas, Marcos, elas estão começando a se apegar a você. Se você for embora de novo, eu não vou, ele interrompeu. Eu juro. Não faça promessas que você não pode cumprir, disse Ângela suavemente. Só esteja lá no sábado, 2 horas no Parque Ibirapuera, perto do carrossel. E Marcos? Elas gostam de cupcakes de chocolate. A ligação terminou deixando Marcos com uma mistura de esperança e ansiedade. Ele precisava provar a Ângela que ele havia mudado, que ele era forte o suficiente agora para defender o que importava. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de seu pai. Você está cometendo um erro. Pense no seu futuro. Marcos respondeu. Eu estou pensando no meu futuro. Meu futuro real com minhas filhas. Então ele bloqueou o número de seu pai e começou a procurar receitas de cupcakes de chocolate. Ele tinha uma festa de aniversário para preparar. E desta vez, ele não ia deixar ninguém impedi-lo de estar lá para sua família. A manhã de sábado amanheceu brilhante e clara. Um clima perfeito para uma festa de aniversário no parque. Marcos estava acordado desde o amanhecer. A energia nervosa o impedia de dormir. Ele havia pedido 2 dúzias de cupcakes de chocolate na melhor confeitaria da cidade. Depois ficou preocupado que não fosse suficiente e pediu mais 1 dúzia. Seu porteiro o ajudou a carregar tudo em seu carro. Os cupcakes, 2 bicicletas rosa idênticas com rodinhas e uma pilha de presentes embrulhados. Talvez ele tivesse exagerado, mas ele tinha 7 anos de aniversários para compensar. Grande dia? Perguntou o porteiro, observando todos os presentes. Aniversário das minhas filhas, disse Marcos, as palavras parecendo estranhas e maravilhosas em sua língua. Elas estão fazendo 7 anos. As sobrancelhas do porteiro se ergueram. Todos sabiam que Marcos Souza era famoso por ser solteiro, mas ele apenas sorriu e disse, divirta-se, senhor. No Parque Ibirapuera, Ângela já estava montando as decorações perto do carrossel. Ela havia pendurado serpentinas roxas e rosas entre as árvores e balões dançavam na brisa. As gêmeas estavam ajudando-a, ainda em seus pijamas combinando. Senhor Souza. Cristal o avistou primeiro. O senhor veio. Claro que eu vim, disse Marcos, seu coração derretendo, enquanto ambas as meninas corriam para abraçá-lo. Elas nunca o haviam abraçado antes. Feliz aniversário. Ângela se aproximou, olhando para a montanha de presentes em seu carro. Marcos, isso é demais. É o aniversário delas, ele disse simplesmente. Nós nunca tivemos tantos presentes, exclamou Jasmim pulando na ponta dos pés. Meninas vão se trocar para seus vestidos de festa, disse Ângela a elas. Seus amigos vão chegar em breve. Assim que as gêmeas ficaram fora do alcance da audição, Ângela se voltou para Marcos. Você não pode comprar o amor delas, sabe? Eu não estou tentando. Eu quero que elas tenham tudo. Expressão de Ângela amoleceu. Elas já têm tudo o que precisam. Elas têm amor, segurança uma à outra. E agora, elas me têm também, disse Marcos baixinho.
se você me deixar fazer parte das vidas delas. Antes que Ângela pudesse responder, carros começaram a chegar com os convidados da festa. Em pouco tempo, a área estava cheia de crianças de 7 anos e seus pais animados. Marcos percebeu os olhares curiosos dos outros pais, as conversas sussurradas, quando eles achavam que ninguém estava olhando. As gêmeas estavam em seu elemento, exibindo seus novos unicórnios e apresentando seus amigos ao amigo especial da mamãe, Sr. Souza. Elas insistiram que ele participasse de todos os jogos, de cadeiras musicais a colocar o rabo no unicórnio. Você é realmente bom com elas, disse Ângela, observando-o ajudar Jasmim a ajustar sua venda para sua vez no jogo do unicórnio. Elas facilitam, respondeu Marcos. Elas são tão incríveis, Ângela. Você fez um trabalho maravilhoso criando-as. Uma sombra cruzou o rosto de Ângela. Às vezes, eu me pergunto se eu fiz a coisa certa, não te contando sobre elas mais cedo. Você fez o que tinha que fazer. Eu não estava pronto naquela época. Eu era muito fraco, muito com medo de enfrentar meu pai. E agora? Agora eu moveria céus e terras por elas. Marcos olhou para ela intensamente. Por todas vocês. O momento foi interrompido pelo grito animado de Cristal. Hora do bolo. Os cupcakes foram um sucesso, embora a maior parte da cobertura de chocolate tenha acabado nos rostos das crianças. Marcos não conseguia tirar os olhos das filhas, enquanto todos cantavam parabéns a você. Era isso o que ele havia perdido todos esses anos. Então vieram os presentes. As gêmeas ficaram emocionadas com suas novas bicicletas, imediatamente querendo experimentá-las. Marcos ajudou a ajustar os bancos enquanto Ângela pairava perto, lembrando-as de ter cuidado. Melhor aniversário de todos, Cristal declarou, pedalando círculos cambaleantes na trilha. Olha, mamãe, eu estou fazendo, Jasmim gritou enquanto dominava o equilíbrio. À medida que a festa diminuía e os convidados começaram a ir embora, Marcos ajudou Ângela a limpar. As gêmeas ainda estavam andando de bicicleta, sob o olhar atento da mãe de Ângela, que havia sido educadamente distante com Marcos a tarde toda. Elas vão dormir bem hoje à noite, disse Ângela, recolhendo pratos de papel. Toda essa emoção. Ela foi interrompida por uma comoção perto das bicicletas. Jasmim havia caído, e seus gritos fizeram ambos os pais correrem. Marcos chegou primeiro, pegando-a instintivamente. Está tudo bem, querida. O papai te pegou. As palavras escaparam antes que ele pudesse pará-las. Ângela congelou. As gêmeas pareciam confusas. Até a mãe de Ângela parou o que estava fazendo. Papai? Perguntou Cristal, descendo da bicicleta. O senhor é nosso papai? Marcos olhou desamparado para Ângela. Não era assim que deveria acontecer. Ângela respirou fundo. Meninas, vamos sentar por um minuto. Tem algo que precisamos conversar. Elas se reuniram em um banco do parque. Jasmim ainda soluçando nos braços de Marcos. Cristal pressionada contra o lado da mãe. Sim, disse Ângela suavemente. O Sr. Souza é o pai de vocês. Eu estava esperando o momento certo para dizer a vocês. Mas você disse que nosso papai morava longe, disse Jasmim acusatoriamente. Ele morava, querida, por muito tempo. Mas agora ele está aqui, e ele quer fazer parte da nossa família. É por isso que você nos deu tantos presentes? Perguntou Cristal a Marcos. Porque o senhor é nosso papai. Marcos sentiu lágrimas em seus olhos. Eu dei presentes a vocês porque eu amo vocês. Eu amei vocês antes mesmo de conhecê-las, e eu amarei vocês para sempre. Nós temos que te chamar de papai agora? Perguntou Jasmim baixinho. Vocês podem me chamar do que as deixar confortáveis, Marcos a garantiu. Senhor Souza, ainda está bom. Cristal pareceu pensativa. Podemos pensar sobre isso? Claro, querida, disse Ângela, puxando-a para perto. Vocês podem levar todo o tempo que precisarem. A mãe de Ângela finalmente se aproximou. Acho que é hora de levar as meninas para casa. Foi um dia emocionante. Marcos relutantemente deixou Jasmim ir. Ele queria argumentar, ficar mais tempo, explicar tudo, mas ele sabia que a mãe de Ângela estava certa. Obrigado por vir, disse Ângela enquanto eles guardavam os carros. E pelas bicicletas, elas adoraram. Ângela, sobre o que aconteceu, me desculpe. Eu não quis deixar escapar assim. Talvez seja melhor assim.
Ela suspirou. Não existe momento perfeito. Não existem palavras perfeitas. Apenas a verdade. As gêmeas lhe deram hesitantes adeuses. Enquanto elas dirigiam, Marcos podia vê-las no banco de trás, segurando seus unicórnios perto, sussurrando uma para a outra. Seu telefone vibrou. Era Patrícia novamente. Como foi a festa? Marcos respondeu. Elas sabem que eu sou o pai delas agora, só aconteceu. A resposta de Patrícia foi imediata. Venha aqui. Você parece precisar de uma bebida e do conselho de uma irmã. Até ficar invisíveis na luz do final da tarde. 7 anos de aniversários perdidos. Mas ele não perderia outro. Nunca mais. O apartamento duplex de Patrícia era exatamente o que se esperaria de uma rica socialite paulistana. Todos os móveis, brancos e arte moderna. Marcos sentou-se em seu sofá imaculado tomando um uísque enquanto sua irmã andava de um lado para o outro. Você simplesmente disse que é o pai delas? Na festa de aniversário delas? Patrícia balançou a cabeça. Marcos. Não foi planejado. A Jasmine caiu da bicicleta e eu simplesmente reagi. O que a Ângela disse? Ela lidou lindamente, como ela lida com tudo. Marcos encarou seu copo. A avó delas parecia querer me assassinar, no entanto. Você pode culpá-la? Patrícia sentou-se ao lado dele. Ela assistiu sua filha criar aquelas meninas sozinha, enquanto você vivia a vida de luxo. Eu não sabia delas, mas você sabia da Ângela. Você sabia onde ela trabalhava. Você poderia ter entrado em contato anos atrás, tentado consertar as coisas. Marcos não podia argumentar com isso. A culpa o corroía há semanas. Quero mostrá-las para a mamãe, Patrícia disse de repente. Ela não é como o pai. Ela as amaria instantaneamente. Eu não posso simplesmente desfilá-las para conhecer a família. Elas estão tentando entender quem eu sou. O telefone de Patrícia tocou. Ela olhou para ele e franziu a testa. Falando em família, o pai está convocando uma reunião de família de emergência da família Souza, amanhã à noite na mansão. Marcos gemeu. Eu não vou. Sim, você vai. Porque, se você não for, ele só vai piorar as coisas. Patrícia apertou sua mão. Enfrente-o, Marcos, por suas filhas. Na manhã seguinte, Marcos ficou surpreso ao encontrar Ângela esperando do lado de fora de seu escritório. Precisamos conversar, ela disse seguindo-o para dentro. As meninas tiveram pesadelos ontem à noite. O coração de Marcos afundou. Sobre mim, sobre tudo mudando. Elas estão assustadas, Marcos. Elas tiveram 7 anos de rotina, estabilidade. Agora, de repente, elas têm um pai, e elas não sabem o que isso significa. Diga-me como consertar isso. A Cristal me perguntou se elas precisam morar com você agora. A Jasmine queria saber se você vai levá-las embora de mim. A voz de Ângela rachou. Elas precisam de tranquilidade. Marcos se aproximou dela. Eu nunca as tiraria de você. Nunca. Você é a mãe delas, a base delas. Eu sei disso, mas elas não sabem. Tudo o que elas sabem é que o mundo delas virou de cabeça para baixo. Deixe-me ir para o jantar, Marcos sugeriu. Apenas uma noite. Normal, sem presentes, sem grandes revelações. Deixe-as ver que nada precisa mudar a menos que elas queiram. Ângela hesitou. Minha mãe estará lá. Ela está ficando conosco por algumas semanas. Ainda melhor. Deixe-a ver que estou falando sério sobre fazer parte das vidas delas. Da maneira certa, desta vez. Depois de um longo momento, Ângela assentiu. 7 horas, não se atrase. Naquela noite, Marcos ficou parado do lado de fora da casa de pedra de Ângela, com uma sensação nervosa no estômago. Ele podia ouvir o riso das crianças lá dentro. A mãe de Ângela, Ruth, abriu a porta. Sua expressão era cautelosa, mas não hostil. Entre. As meninas estão fazendo a lição de casa. A casa era aconchegante e convidativa, cheia de fotos de família e trabalhos artísticos de crianças. Marcos viu os boletins escolares das gêmeas orgulhosamente exibidos na geladeira. Seus figurinos de apresentação de dança pendurados em ganchos, suas mochilas alinhadas cuidadosamente perto da porta. Era assim que uma verdadeira casa parecia. Senhor Souza. Cristal olhou para cima de sua folha de exercícios de matemática.
Você trouxe mais presentes? Cristal, Angela advertiu. Sem presentes hoje, Marcos sorriu. Mas pensei que talvez eu pudesse ajudar com a lição de casa. Jasmine se animou. Você pode me ajudar com o meu projeto de ciências? Estamos aprendendo sobre edifícios. Claro que sua filha estaria interessada em arquitetura. Marcos passou a próxima hora ajudando Jasmine a projetar uma estrutura feita de palitos de picolé, enquanto Cristal trabalhava em suas tabuadas com Angela. Ruth observava da cozinha enquanto preparava o jantar, sua expressão amolecendo levemente ao observar a paciência gentil de Marcos com as meninas. O jantar está pronto, ela anunciou finalmente. Meninas, lavem as mãos. Por cima do frango assado, o favorito das gêmeas, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. As meninas falaram sobre a escola, seus amigos, sua próxima competição de dança. Marcos absorveu cada detalhe. Podemos mostrar para o senhor. Souza? Quero dizer, podemos mostrar para o papai nosso quarto? Cristal perguntou quando o jantar acabou. Ela pareceu imediatamente insegura em usar a palavra papai. Tudo bem, Marcos disse rapidamente. Senhor Souza está bem por enquanto, e eu adoraria ver o quarto de vocês. O quarto das gêmeas era uma mistura perfeita de suas personalidades. Um lado era todo rosa e unicórnios, claramente o de Cristal, enquanto o lado de Jasmine tinha estrelas no teto e cartazes de ciências nas paredes. Quero construir arranha-céus quando crescer, Jasmine anunciou, mostrando-lhe sua coleção de blocos de construção. Ela puxou isso a você, Angela disse da porta. Essa força de vontade de criar algo duradouro. Depois que as meninas foram para a cama, Marcos ajudou Angela e Ruth a limpar a cozinha. Você está tentando, Ruth disse de repente. Eu admito isso. Elas valem todo o esforço, Marcos respondeu. Eu sei que tenho muito a compensar. Sim, você tem. A voz de Ruth era firme. Aquelas meninas são meu coração, Marcos Souza. Não ouse machucá-las. Eu não vou, prometo. Quando Marcos estava saindo, Angela o puxou para o lado. Tem mais uma coisa que você deve saber. A escola das meninas está tendo um baile pai e filha no próximo mês. O coração de Marcos pulou. Você acha que elas querem que eu as leve? Elas perguntaram sobre você esta manhã. Se você é realmente o pai delas, por que você não foi a nenhum evento pai e filha antes? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. O que você disse a elas? A verdade. Que você não sabia delas, mas agora sabe. E você quer estar lá para tudo. E o que elas disseram? Angela sorriu levemente. Elas querem saber se você sabe dançar. Marcos riu, sentindo lágrimas nos olhos. Vou fazer aulas. Vou fazer o que for preciso. O baile é no dia 15, não faça planos. Ao dirigir para casa, Marcos se sentiu mais leve do que em semanas. Mas seu telefone continuou vibrando com mensagens de Patrícia, lembrando-o da reunião de família. Amanhã ele teria que enfrentar seu pai, enfrentar toda a família Souza. Mas hoje à noite ele havia ajudado sua filha com seu projeto de ciências, jantou com sua família e foi convidado para um baile pai e filha. Deixe seu pai dizer o que ele quiser. Marcos finalmente havia encontrado o que realmente importava. A mansão da família Souza se erguia à frente, enquanto Marcos dirigia pelos portões de ferro. Todas as janelas estavam iluminadas, lançando retângulos dourados no gramado bem cuidado. As rosas de sua mãe ainda alinhavam a entrada circular, assim como há 20 anos quando ele pela última vez trouxera Angela para lá. Lá dentro, a família estava reunida na sala de estar formal. Seu pai estava sentado em sua poltrona de couro habitual como um rei em seu trono. A mãe de Marcos, Eleanor, estava sentada nervosamente no sofá ao lado de Patrícia. Vários tios, tias e primos ocupavam os assentos restantes. Que bom que você se juntou a nós, Ricardo Souza disse friamente quando Marcos entrou. Vamos pular as formalidades, pai. Por que estamos aqui? Estamos aqui para discutir o controle de danos. Ricardo gesticulou para um homem que Marcos não reconhecia. Este é o Sr. Harrison da nossa assessoria de imprensa. Ele tem experiência em lidar com assuntos familiares sensíveis. O assessor de imprensa limpou a garganta. Sr. Souza, nós preparamos uma declaração abordando os rumores sobre suas filhas. Vamos enfatizar que você só soube recentemente da existência delas e que você está tomando medidas responsáveis
para prover para elas financeiramente, mantendo limites apropriados. Marcos sentiu seu sangue ferver. Limites apropriados? Sim. Sugerimos contato público mínimo para evitar qualquer impacto na imagem da empresa. Claro, você criará fundos fiduciários, garantirá que sua educação seja providenciada. Saia. A voz de Marcos era mortalmente calma. Peço perdão? Saia. Desta casa agora. Marcos se virou para seu pai. Como você ousa? Como você ousa tentar esconder minhas filhas, como se elas fossem algo vergonhoso? Estamos tentando proteger o nome da família, Ricardo respondeu. Você tem ideia do que isso poderia fazer para nossa reputação? Para nossos relacionamentos? Comerciais? Eu não me importo com o nome da família, Marcos gritou. Eu me importo com minhas filhas. Eu me importo com a mãe delas. Eu me importo com a família que abandonei uma vez antes, porque eu era muito fraco para enfrentá-lo. Eleanor Souza ofegou baixinho. Patrícia alcançou a mão de sua mãe. Aquelas meninas são Souza, Marcos continuou. Elas são suas netas. Elas são brilhantes, bonitas e perfeitas. E eu não vou deixar você tratá-las como algum segredo sujo. Elas não são Souza, Ricardo disse com desdém. Elas nem têm nosso nome. Então eu vou mudar isso. Se a Ângela concordar, eu darei a elas meu nome legalmente. Vou contar ao mundo inteiro que elas são minhas. Você vai destruir tudo o que construímos. Não, pai. Eu vou construir algo melhor, algo real. Eleanor finalmente falou. Como elas são? Sua voz era pequena, mas ansiosa. Minhas netas? Marcos sorriu, sua raiva amolecendo. A Jasmine quer ser arquiteta. Ela já está projetando edifícios. E a Cristal, ela é dançarina. Ela ilumina todos os cômodos em que entra. Como a Ângela fez, Eleanor disse baixinho. Todos se viraram para olhá-la. Oh, não se surpreendam. Eu me lembro dela. Ela era a única garota que o Marcos já trouxe para casa que se importava mais com o que estava em seu coração do que com o que estava em sua conta bancária. Ricardo se levantou, apoiando-se em sua bengala. Eleanor, não incentive essa loucura. Loucura. A voz de Eleanor se fortaleceu. A loucura foi afastá-la. Fazer nosso filho escolher entre amor e família. E veja o que isso nos custou. 7 anos sem nossas netas. Patrícia interveio. Mamãe está certa, pai. Os tempos mudaram. Ninguém se importa mais com as coisas com que você se importa. Famílias de raças mistas estão em todos os lugares. É normal. Normal? Ricardo cuspiu. Em nosso círculo social? Sim, mesmo em nosso precioso círculo social. Patrícia respondeu. O filho dos Anderson se casou com uma coreana. A filha dos Whittakers adotou crianças da Etiópia. O mundo está mudando, pai. Se adapte ou fique para trás. Marcos assistiu maravilhado enquanto sua irmã e mãe enfrentavam seu pai. Onde estava esse apoio 20 anos atrás? Quero conhecê-las, Eleanor anunciou. Minhas netas, quero conhecê-las. Por cima do meu cadáver, Ricardo rosnou. Isso pode ser arranjado, Eleanor disse calmamente. Todos a encararam chocados. O quê? Eu suportei seus preconceitos por 40 anos, Ricardo. Eu não vou deixar que eles me custem minhas netas também. O telefone de Marcos vibrou. Uma mensagem de Ângela. As meninas estão perguntando se você vai ao ensaio de dança delas amanhã. Ele sorriu enquanto digitava de volta. Não perderia por nada. Estou indo embora, ele anunciou para sua família. Tenho uma aula de dança para ir amanhã. Se você sair por aquela porta, Ricardo advertiu, você não faz mais parte desta família. Não, pai. Se você não aceitar minhas filhas, você não faz mais parte da minha família. Marcos se virou para sua mãe. Você gostaria de ir à apresentação de dança delas na próxima semana? Ver suas netas se apresentarem? Eleanor sorriu. Eu adoraria. Patrícia já tem os detalhes. Ela pode levá-la. Marcos foi até a porta. Depois parou. Sabe, pai, todos aqueles anos atrás, você disse que a Ângela não era boa o suficiente para nossa família. A verdade é que nós não éramos bons o suficiente para ela. Mas vou passar o resto da minha vida tentando ser digno, dela e de nossas filhas. Com isso ele saiu, deixando seu pai engasgando de raiva atrás dele. Seu telefone vibrou novamente.
Ângela havia enviado uma foto das gêmeas em seus pijamas, abraçando seus unicórnios. Marcos sentiu lágrimas nos olhos enquanto dirigia para longe da mansão. Ele finalmente tinha feito o que deveria ter feito 20 anos atrás. Escolhido o amor acima do medo, a família acima da fortuna, a verdade acima do preconceito. Amanhã ele assistiria suas filhas dançarem. Ele as ajudaria com a lição de casa. Ele seria o pai que elas mereciam. E talvez, apenas talvez, ele encontraria uma maneira de curar as feridas do passado e criar o futuro pelo qual ele deveria ter lutado todos aqueles anos atrás. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Como a Ângela fez. Sim, Ângela sempre tinha visto o melhor nele, mesmo quando ele não conseguia ver isso sozinho. Agora era a vez dele provar que ela estava certa, ser o homem que ela acreditava que ele poderia ser. As luzes da cidade o guiaram para casa, cada uma delas uma lembrança das promessas que ele tinha que cumprir, o amor que ele tinha que provar e a família que ele nunca mais deixaria ir. O baile pai e filha estava a apenas 2 semanas de distância e Marcos estava determinado a torná-lo perfeito. Ele contratou um professor particular de dança e praticou todas as noites depois do trabalho. Seus pés doíam, mas seu coração estava cheio de propósito. Você está melhorando, disse seu instrutor depois de mais uma hora de aulas de valsa. Suas filhas vão se orgulhar. Filhas. A palavra ainda lhe dava arrepios. Naquela noite, ele chegou à casa de Ângela para sua visita regular ao jantar. As gêmeas tinham começado a esperá-lo, colocando um lugar para ele à mesa sem serem solicitadas. Papai, Cristal gritou quando ele entrou. Ela havia começado a usar a palavra naturalmente agora, embora Jasmine ainda fosse de um lado para o outro entre papai e Sr. Souza. Como estão minhas bailarinas favoritas? Marcos perguntou, aceitando o abraço de Cristal e o aceno tímido de Jasmine. Nós tiramos nossos boletins hoje, Jasmine disse. Quer ver? Claro que sim. Ambas as meninas tinham notas 10. Marcos sentiu uma onda de orgulho tão forte que quase o derrubou. Elas têm o cérebro da mãe delas, Ruth disse da cozinha. Ela lentamente tinha se aquecido a ele nas últimas semanas, embora ainda o observasse como um gavião. E a determinação delas, Ângela acrescentou, descendo as escadas com um terninho. Desculpe, reunião de emergência com um cliente. Você pode ficar com elas até eu voltar? Marcos tentou esconder sua excitação. Ela nunca o tinha deixado sozinho com as meninas antes. Claro, nós vamos ficar bem. Depois que Ângela saiu, Marcos ajudou as meninas com a lição de casa, enquanto Ruth preparava o jantar. Tudo estava indo bem até Cristal fazer a pergunta que ele temia. Papai, por que você não nos queria antes? O quarto ficou em silêncio. Até Ruth parou de mexer a panela no fogão. Marcos se ajoelhou ao nível de Cristal. Venham aqui as duas. Ele esperou até que ambas as meninas estivessem sentadas com ele no sofá. Eu preciso que vocês entendam algo muito importante. Eu sempre teria querido vocês. Sempre. Eu só não sabia de vocês. Mas por que você não sabia? Jasmine perguntou. Você não amava a mamãe? Eu amava muito a mãe de vocês. Eu ainda amo. As palavras escaparam antes que ele pudesse pará-las. Mas eu cometi um grande erro. Eu ouvi pessoas que me disseram que não podíamos ficar juntos, em vez de ouvir meu coração. Foi porque a mamãe é negra? Cristal perguntou inocentemente. O Tomé na escola disse que o avô dele não gosta de pessoas negras. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ruth fez um pequeno som da cozinha. Algumas pessoas, Marcos disse cuidadosamente, têm ódio em seus corações. Elas julgam os outros pela cor da pele, o que é errado. Meu pai era uma dessas pessoas. Ele me disse que eu não podia ficar com a mãe de vocês, e eu era muito fraco para enfrentá-lo. É por isso que o vovô Ricardo não quer nos conhecer? Jasmine perguntou. Como você sabe disso? Nós ouvimos a vovó Ruth conversando ao telefone. Cristal admitiu. Marcos olhou para Ruth, que deu de ombros apologeticamente. Escutem, Marcos disse firmemente. Seu vovô Ricardo está perdendo a oportunidade de conhecer duas das meninas mais incríveis do mundo. Essa é a perda dele. Mas vocês têm tantas pessoas que as amam. Sua mamãe, a vovó Ruth, sua tia Patrícia, sua avó Eleanor,
Podemos conhecê-las? Cristal perguntou ansiosamente. A tia Patrícia e a vovó Eleanor? Elas realmente querem conhecê-las. Na verdade, Marcos tirou o telefone e mostrou a elas uma foto. Esta é sua tia Patrícia. Ela virá à apresentação de dança de vocês na próxima semana. E ela está trazendo sua avó Eleanor. As meninas estudaram a foto atentamente. Ela é bonita, Cristal decidiu. Elas vão gostar da gente? Jasmine perguntou baixinho. Elas vão amar vocês. Assim como eu amo. Ruth finalmente falou da cozinha. O jantar está pronto. Meninas, lavem as mãos. Durante o jantar, as gêmeas bombardearam Marcos com perguntas sobre seus novos membros da família. Ruth finalmente falou da cozinha. O jantar está pronto. Meninas, lavem as mãos. Durante o jantar, as gêmeas bombardearam Marcos com perguntas sobre seus novos membros da família. Vovó Eleanor fazia que tipo de biscoito? Elas tinham primas? Marcos respondeu tudo. Honestamente, incluindo as partes difíceis. Sim, alguns membros da família poderiam levar tempo para aceitá-las. Mas as pessoas que importavam, a mãe delas, as avós, a tia, as amavam incondicionalmente. Depois do jantar, enquanto as meninas se preparavam para dormir, Ruth puxou Marcos para o lado. Você lidou bem com isso, disse ela. As perguntas sobre raça, sobre seu pai. Não é fácil explicar ódio para crianças. Eu só queria que elas não precisassem aprender sobre isso. Elas são meninas negras na América. Elas precisam saber. Mas elas também precisam saber que são amadas e apoiadas. Ruth apertou o braço dele. Você está aprendendo. As meninas insistiram que Marcos lesse uma história para dormir. Ele sentou-se entre as camas delas, lendo o livro favorito enquanto elas abraçavam seus unicórnios. Papai? Jasmine disse sonolentamente quando ele terminou a história. Estou feliz que você nos encontrou. Eu também, meu amor. Eu também. Quando Angela chegou em casa, encontrou Marcos e Ruth tomando café na cozinha. Tudo bem? Ela perguntou, olhando entre eles. Tivemos algumas conversas difíceis, disse Marcos. Sobre meu pai, sobre racismo. As meninas tinham perguntas. Angela sentou-se pesadamente. Elas são muito jovens para lidar com isso. Elas são fortes, disse Ruth, como a mãe delas. E agora, elas têm o pai delas para ajudá-las. A navegar também. Angela olhou para Marcos com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você está realmente nisso para o longo prazo, não está? Para sempre, ele prometeu. Custe o que custar. Mais tarde, naquela noite, quando Marcos estava saindo, Angela o parou na porta. As meninas me contaram o que você disse. Sobre ainda me amar. O coração de Marcos parou. Angela, agora não, ela disse suavemente. Nós temos problemas suficientes para lidar. As meninas precisam de estabilidade. Elas precisam saber que isso não é temporário. Nada disso é temporário. Meus sentimentos por você, por elas, tudo é permanente. Angela tocou levemente o braço dele. Prove. Não com palavras ou presentes, com tempo, com consistência, com estar presente todos os dias. Eu vou. Eu prometo. Enquanto dirigia para casa, Marcos pensou em como sua vida havia mudado em apenas algumas semanas. Seu pai não estava falando com ele, seus sócios estavam nervosos e seu círculo social fervilhava de fofocas. Mas nada disso importava. Ele tinha o amor de suas filhas, o respeito relutante de Ruth e talvez, apenas talvez, uma chance de reconquistar o coração de Angela. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia. A vovó está tão animada com a apresentação. Ela já comprou presentes para elas. Marcos sorriu. Sua família estava crescendo, mudando, se curando. Não do jeito que seu pai havia planejado, mas exatamente do jeito que devia ser. O dia da apresentação de dança chegou com uma mistura de entusiasmo e tensão. Marcos chegou cedo ao teatro, ajudando Angela a carregar as fantasias das meninas, enquanto Ruth conduzia as gêmeas animadas pela porta dos fundos. Patrícia acabou de mandar uma mensagem, Marcos disse a Angela. Ela e a mãe estão a caminho. Angela alisou o vestido nervosa. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Encontrar sua mãe hoje de todos os dias? As meninas estão animadas para conhecê-la, e a mãe esperou semanas por
Isso. Nos bastidores era um caos, com dezenas de pequenas bailarinas se preparando. Cristal e Jasmine estavam praticamente vibrando de excitação em seus tutus roxos brilhantes. Papai, olha! Cristal girou. Nós somos as bailarinas de Conto de Fadas. Vocês duas estão lindas, disse Marcos, seu coração transbordando de orgulho. Uma comoção na porta dos fundos fez todos se virarem. Patrícia havia chegado com Eleanor Souza, ambas as mulheres elegantemente vestidas e carregando enormes buquês de flores. Elas estão ali, Patrícia disse suavemente para sua mãe. Suas netas. As mãos de Eleanor tremeram enquanto ela contemplava as gêmeas. Oh, Marcos, ela sussurrou. Elas são perfeitas. As meninas hesitaram timidamente, até que Marcos as chamou para a frente. Meninas, esta é a tia Patrícia e a vovó Eleanor. Cristal, sempre a mais ousada, foi a primeira a se aproximar. Você realmente trouxe essas flores para nós? Claro que sim, querida. Eleanor se ajoelhou cuidadosamente, seu vestido de estilista tocando o chão. Rosas roxas para minhas belas netas. Jasmine se aproximou. Elas são bonitas, como as rosas na foto do seu jardim. Eleanor pareceu surpresa. Você já viu fotos do meu jardim? O papai nos mostrou. Jasmine explicou. Ele disse que você ama rosas como eu amo estrelas. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas. Ela abriu os braços e, após um momento de hesitação, ambas as meninas se aproximaram para um abraço. Angela observou a cena com emoções mistas. Ruth colocou uma mão protetora no ombro de sua filha. Lugares. Pessoal, a professora de dança gritou. 5 minutos para o início. Enquanto as meninas corriam para se juntar à sua turma, Eleanor se aproximou de Angela. Obrigada, ela disse simplesmente. Por criá-las tão lindamente, por dar tanto amor a elas. Elas facilitam, respondeu Angela, usando as palavras de Marcos de semanas atrás. As luzes diminuíram e todos se sentaram. Marcos se viu sentado entre sua mãe e Angela, com Patrícia e Ruth em cada extremidade de sua fileira. A apresentação foi mágica. Quando as gêmeas subiram ao palco para sua apresentação, Eleanor agarrou a mão de Marcos com força. As meninas dançaram perfeitamente, seus rostos brilhando de alegria sob as luzes do palco. Então tudo mudou. Ricardo Souza apareceu no final da fileira deles, apoiando-se fortemente em sua bengala. Então é verdade, disse ele em voz alta, chamando a atenção dos pais próximos. Toda a família aqui para assistir os filhos de diferentes raças dançarem. Marcos pulou para se levantar, mas Angela foi mais rápida. Saia, ela sibilou. Como você se atreve a vir aqui? É um teatro público, Ricardo zombou. Eu tenho todo o direito de ver o que está destruindo a reputação da minha família. Outros pais estavam se virando para olhar. No palco, a apresentação estava terminando. As gêmeas estariam procurando por sua família na plateia a qualquer momento. Eleanor se levantou, sua voz afiada como uma lâmina. Ricardo Souza, saia. Deste teatro agora mesmo, ou juro que chamarei a segurança. Você está escolhendo eles em vez de mim? Seu próprio marido? Estou escolhendo amor em vez de ódio, disse Eleanor firmemente. Estou escolhendo minhas netas em vez do seu preconceito. Marcos estava certo. Deveríamos ter feito isso 20 anos atrás. Patrícia deu um passo à frente. Pai, por favor, não faça isso. Não aqui, não agora. Vocês todos estão loucos. Ricardo cuspiu. Jogando fora gerações de respeitabilidade por esses... Ele nunca terminou a frase. Ruth Williams, a Ruth quieta e digna, deu-lhe um tapa forte na cara. Essas são minhas netas de quem você está falando, ela disse calmamente. E se você alguma vez se aproximar delas novamente, farei pior do que dar-lhe um tapa. Seguranças estavam se aproximando agora, atraídos pela comoção. Ricardo olhou ao redor para os rostos hostis ao seu redor. Seu filho, sua esposa, sua filha e a mulher que acabara de lhe dar um tapa. Isso não acabou, ele ameaçou, mas permitiu que os seguranças o escoltassem para fora. Angela estava tremendo. Marcos colocou o braço ao redor dela sem pensar, e ela não se afastou. Mamãe, papai.
A voz de Cristal ecoou. As gêmeas corriam pelo corredor em seus tutus, rostos brilhando com a excitação pós-apresentação. Você nos viu? Jasmine perguntou. Nós fomos bem? Vocês foram maravilhosas, disse Eleanor rapidamente, alisando o vestido e enxugando os olhos. As melhores bailarinas de conto de fadas que já vi. Por que todos estavam olhando para cá? Cristal perguntou. Algo aconteceu? Marcos trocou olhares com Ângela. Nada importante, querida. Apenas coisas de adultos. Podemos ir comprar sorvete? Jasmine perguntou. Para comemorar? Sorvete parece perfeito. Patrícia interveio. Eu conheço um lugar que faz sorvete roxo. Vocês gostariam? Enquanto as gêmeas tagarelavam animadamente sobre sorvete roxo, os adultos reuniram suas coisas. Ruth ainda estava furiosa. Eleanor parecia abalada e Ângela não soltava a mão de Marcos. Na sorveteria, observando as meninas apresentarem a voz delícias do sorvete de chiclete, Marcos sentiu uma estranha paz se instalar sobre ele. Sinto muito pelo meu pai, disse ele em voz baixa para Ângela. Não precisa. Você não é responsável pelo ódio dele. Ela apertou a mão dele. Mas você é responsável por trazer amor para nossas vidas. Eleanor e Patrícia, elas são maravilhosas com as meninas. Elas esperaram muito tempo para amá-las. Ângela observou Eleanor ajudar Jasmine a limpar o sorvete do queixo, enquanto Patrícia e Cristal tiravam selfies com línguas manchadas de roxo. Sua mãe não é nada como ele, ela observou. Não, ela não é. Ela só estava com medo. Como eu estava, mas não mais. Ruth se juntou a eles ainda parecendo feroz. Aquele homem não deve mostrar seu rosto perto dos meus netinhos novamente. Vovó Ruth, Cristal chamou. Venha experimentar o sorvete roxo. Ele combina com nossos tutus. Enquanto Ruth ia se juntar à degustação de sorvete, Marcos se voltou para Ângela. Venha morar comigo, ele disse de repente. Ângela o encarou. O quê? Não assim. Quero dizer, eu comprei a casa de pedra ao lado da sua. Ela está sendo reformada agora. Quero estar mais perto das meninas, ajudar com as idas à escola e as histórias para dormir, estar presente todos os dias. Marco, eu sei que é rápido. Eu sei que temos muito para resolver. Mas eu quero estar lá, Ângela, para tudo, sem mais criação de filhos em meio período. Antes que ela pudesse responder, Jasmine veio correndo. Papai, a vovó Eleanor disse que pode nos ensinar sobre rosas. Podemos ir ver o jardim dela? Marcos olhou para Ângela, esperando sua resposta para ambas as perguntas. Nós vamos conversar sobre isso, ela disse suavemente. Sobre tudo. Não era um sim, mas também não era um não. Por enquanto, isso era suficiente. A noite do baile pai e filha chegou clara e fresca. Marcos ajustou sua gravata borboleta nervosamente no espelho do banheiro de hóspedes de Ângela. Depois do incidente na apresentação, ela o havia convidado para se arrumar em sua casa, para que ele pudesse ajudar as meninas a se prepararem. Papai, Cristal chamou de cima. Eu não encontro meu sapato. Debaixo da sua cama, a voz de Ângela respondeu. Onde ele sempre está? Marcos sorriu. Esses momentos cotidianos haviam se tornado preciosos para ele. Nas 2 semanas desde que ele comprou a casa de pedra ao lado, ele havia passado cada vez mais tempo aqui, aprendendo os ritmos da vida de suas filhas. Ele subiu as escadas para encontrar um caos organizado no quarto das gêmeas. Ângela estava trançando o cabelo de Cristal, enquanto Jasmine praticava seus passos de dança na frente do espelho. Ambas, as meninas usavam vestidos azul claros iguais que Eleanor havia ajudado a escolher. Vocês estão lindas, Marcos disse a elas. Ambas. Você também está bonito, papai, disse Jasmine girando para enfrentá-lo. Como um príncipe. Ruth apareceu na porta com sua câmera. Hora da foto, todos juntos. As gêmeas correram para posar com Marcos. Após um momento de hesitação, Ângela se juntou a eles. Perfeito, disse Ruth tirando fotos. Toda a família. A palavra fez o coração de Marcos pular. Ele encontrou o olhar de Ângela no espelho, e ela lhe deu um pequeno sorriso. Nós deveríamos ir, ela disse. Não queremos nos atrasar.
O ginásio da escola havia sido transformado em um salão de baile de conto de fadas, com luzes cintilantes e flores de papel por toda a parte. Outros pais e filhas já estavam chegando, enchendo o espaço com conversas animadas. Souza, Marcos Souza, um homem se aproximou deles. Eu não sabia que você tinha filhos. Marcos o reconheceu como um de seus associados de negócios. Permita-me apresentar minhas filhas, Cristal e Jasmine. O homem pareceu surpreso, depois desconfortável ao notar Ângela de pé por perto. Mas antes que ele pudesse dizer algo, a música começou. Papai, dance comigo primeiro. Cristal puxou sua mão. Não, eu, Jasmine respondeu. Que tal vocês duas? Marcos ofereceu seus braços às suas filhas. Todas aquelas aulas de dança estavam prestes a valer a pena. Enquanto eles se moviam pela pista de dança, Marcos vislumbrou Ângela observando de lado, os olhos suaves. Outros pais estavam olhando, sussurrando, mas ele não se importava. Seu mundo havia se reduzido a este momento, esta dança com suas meninas preciosas. Podemos fazer a dança especial agora? Cristal perguntou. Aquela que nós praticamos? Marcos assentiu. Eles tinham ensaiado secretamente uma rotina para Beijos de Borboleta, a música favorita das meninas. Quando a música mudou, eles assumiram suas posições. Ângela ofegou ao ver suas filhas dançando com o pai. Marcos as levantou, as girou e até fez alguns movimentos de balé que ele havia aprendido apenas para esta noite. Os outros dançarinos pararam para assistir. Quando a música terminou, a sala explodiu em aplausos. As gêmeas brilharam de orgulho. Isso foi maravilhoso, disse Ângela quando eles se juntaram a ela. Quando vocês ensaiaram? Todas as terças e quintas enquanto você estava em suas reuniões atrasadas, explicou Jasmine. Foi uma surpresa. A melhor surpresa, Ângela sorriu, tocando o braço de Marcos. A noite passou em um turbilhão de danças, ponche e biscoitos. Perto do fim, durante uma música lenta, Cristal adormeceu nos braços de Marcos enquanto Jasmine balançava cansada contra ele. Hora de ir para casa, disse Ângela suavemente. Casa. A palavra pairou entre eles, cheia de possibilidades. Marcos carregou Cristal, enquanto Ângela guiava uma Jasmine sonolenta até o carro. A viagem de volta foi silenciosa, ambas as meninas cochilando no banco de trás. Na casa de Ângela, sua casa, na verdade, já que ele passava a maior parte do tempo lá agora, Ruth ajudou a preparar as gêmeas para a cama, enquanto Marcos e Ângela sentavam-se nos degraus da frente. Eu tenho pensado sobre sua proposta, disse Ângela em voz baixa. Sobre a casa de pedra ao lado. Marcos prendeu a respiração. As meninas precisam de consistência, ela continuou. Elas precisam saber que você não vai a lugar nenhum. E eu preciso... Ela fez uma pausa. Eu preciso saber disso. Também. Eu não vou a lugar nenhum, Marcos prometeu. Nunca. Então sim. Mude-se para a casa ao lado. Esteja aqui para o café da manhã, para a lição de casa e para as histórias para dormir. Esteja aqui para tudo. Marcos pegou a mão dela. Ângela, eu não estou pronta para mais, ela disse rapidamente. Ainda não. Mas estou pronta para isso, para que nossa família se torne completa novamente. De cima, ouviram-se risos enquanto Ruth ajudava as gêmeas a se prepararem para a cama. Papai, Cristal chamou, venha nos contar uma história. Você é melhor ir. Ângela sorriu. Elas não vão dormir sem sua história agora. Marcos se levantou, ainda segurando a mão dela. Vem comigo, ela veio. As meninas já estavam na cama, agarrando seus unicórnios. Ruth saiu silenciosamente enquanto Marcos e Ângela sentavam-se entre as camas de gêmeas. Conte-nos uma história de amor, Cristal pediu sonolentamente. Era uma vez, Marcos começou, olhando para Ângela. Havia um jovem que se apaixonou pela mulher mais bonita e brilhante do mundo. Mas ele era tolo e medroso, e a deixou ir. O que aconteceu então? Jasmine perguntou, embora seus olhos estivessem caindo. Então, muitos anos depois, ele a viu novamente. E ele descobriu que, enquanto ele estava ocupado construindo torres de vidro e aço, ela havia construído algo muito mais precioso, uma família. 2 meninas perfeitas que tinham o sorriso dela e os olhos dele.
Eles viveram felizes para sempre, Cristal murmurou. Ângela pegou a mão de Marcos. Eles estão trabalhando nisso, meu amor. Eles estão trabalhando nisso. As gêmeas estavam dormindo antes que a história terminasse, mas Marcos e Ângela ficaram, observando suas filhas sonharem. Eu nunca parei de te amar. Marcos sussurrou. Nem por um único dia. Eu sei, Ângela respondeu, mas o amor não é suficiente por si só. Ele precisa de coragem e compromisso e lutar pelo que importa. Estou pronto para lutar agora. Por elas, por você, por nós. Ângela apertou a mão dele. Então vamos construir algo novo, algo mais forte, juntos. Lá fora, a cidade zumbia de vida. Ao lado, os trabalhadores estavam terminando as reformas na nova casa de Marcos. Em breve, os sons do riso de suas filhas encheriam ambas as casas, conectando-as como seus corações já estavam. E naquele momento silencioso, observando suas filhas dormirem, Marcos e Ângela encontraram o caminho de volta um para o outro, não com gestos grandiosos ou declarações dramáticas, mas com a simples verdade da família, do pertencimento, do amor que nunca realmente morreu. O fim era realmente apenas outro começo. Uma família reunida, feridas cicatrizando, amor florescendo novamente como as rosas de Eleanor. E duas meninas, que cresceriam sabendo que eram amadas, completa e incondicionalmente por ambos os pais. Não era perfeito, mas era real, e isso o tornava melhor do que qualquer final de conto de fadas poderia ser.